Olá pessoal, mais um Saúde Agora, começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E o tema de hoje é o aumento de óbitos por AVC. Uma pesquisa desenvolvida pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, com dados do portal de transparência dos cartórios de registro civil, verificou que o número de mortes por AVC, que é o acidente vascular cerebral, ultrapassou o número de mortes por infarto agudo do miocárdio, no período de 2019 a junho de 2024. Um estudo feito pela Organização Mundial do AVC prevê que o número de mortes por AVC no mundo poderá aumentar 50% e chegar a quase 10 milhões de pessoas atingidas até 2050. Quem vai explicar tudo sobre esse assunto é o João Sarragoff. Ele é cirurgião vascular e angiologista e também ele é diretor de publicações da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. Eu que agradeço o convite. Para a gente começar, né, doutor João, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho o que esses dados eles refletem. É bem preocupante, né? São dados alarmantes, a gente pode dizer, né? Sim, são dados alarmantes porque a gente está observando que aumentou realmente bastante essa ocorrência de acidente vascular cerebral. Obviamente que isso daí a gente tem que estratificar os acidentes vasculares hemorrágicos e os acidentes vasculares isquêmicos, né? O hemorrágico é aquele que tem um rompimento de uma artéria no cérebro e faz um sangramento no cérebro. E o isquêmico é aquele quando há uma obstrução de um vaso, né? Ou dentro do cérebro ou nas artérias carótidas, que são aquelas artérias aqui no pescoço, tá? E que são responsáveis por grande parte desses derrames. Doutor, qual que é a diferença? Eu acho importante a gente falar isso para quem está acompanhando, a diferença entre AVC e infarto, né, do miocárdio. Então, o derrame cerebral, ou AVC, ou AVE, né, acidente vascular cerebral, acidente vascular encefálico, é uma obstrução de um vaso que vai irrigar o cérebro, né? Então, quando há esse tipo de obstrução, o que acontece é que você tem um derrame que reflete uma paralisação de uma parte do corpo, né? Ou a paralisação da fala, né? Ou cegueira, tá? E que isso vai prejudicar muito o indivíduo no dia a dia e, inclusive, às vezes ele pode até levar ao êxito letal, né, ao óbito, ou ficar dependente de uma ajuda tanto do Estado como ajuda familiar por conta de incapacidade. E o infarto? O infarto do miocárdio, ele é uma obstrução das artérias coronárias, que são as artérias que irrigam, que nutrem o coração, né? E quando você tem uma obstrução dessas artérias, você tem uma isquemia, né, do coração, né, do músculo que bombeia o sangue, e com isso você pode também ter um óbito, né, ou até uma insuficiência cardíaca por conta dessa isquemia coronariana. Agora, doutor, lendo, né, sobre esse estudo, esses dados, né, existe alguma causa que explique esse aumento de AVC que está ocorrendo aí no mundo? Então, na verdade, o fato da população ter ficado cada vez mais sedentária e que não utiliza hábitos saudáveis no seu dia a dia, o uso do tabaco, né, do cigarro, também incrementa muito esse tipo de doença, isso tudo piora. Além disso, a gente tem que considerar que, a partir de 2020 até 2022, nós tivemos a ocorrência da pandemia do SARS-CoV-2, né, do Covid-19, e isso daí também levou à trombose
tanto arterial quanto trombose venosa, e essas tromboses também entram nessa situação do derrame cerebral. Eu exatamente ia perguntar isso, né? Se a pandemia pode ter, né, contribuído para esse aumento. No caso, o Covid é uma doença muito inflamatória, né, doutor? Exatamente, bastante inflamatória que causa muita trombose, né? Que é a obstrução do vaso. E principalmente nessa pesquisa, a partir de 2022, a gente observou que em 2022 houve um aumento ainda maior e um distanciamento ainda maior em relação nessa taxa de ocorrência de derrame cerebral com o infarto do miocárdio, né? Isso pode ter a ver realmente com o Covid, ainda não está totalmente explicado, mas há uma suspeita de que isso tenha uma influência, sim, além do que aquilo que eu te falei, como você me perguntou sobre os fatores de risco e os hábitos das pessoas, né? A gente não pode esquecer que, com o lockdown, as pessoas ficaram muito sedentárias por motivos óbvios da pandemia, pela dificuldade de você ter o seu dia a dia normal, né? Então, isso tudo também agravou essa situação do sedentarismo. Doutor, como que a gente pode prevenir o AVC? Eu acho importante a gente dar esse serviço aqui para a população que está acompanhando, né, o nosso quadro. Quais os cuidados necessários? Com certeza, muito importante. Na verdade, é você ter uma vida regrada, hábitos saudáveis, né? Praticar atividade física, pode ser caminhada, pode ser natação, hidroginástica, qualquer hábito saudável no seu dia a dia, né? Se alimentar bem, evitar comidas gordurosas ou com muito sal, né? Ter uma alimentação regrada e, além disso, não fumar, né? E controlar pressão arterial, controlar o diabetes e controlar também o colesterol alto. Se você fizer essas coisas, você tem uma grande chance de diminuir sobremaneira o seu risco de um acidente vascular cerebral. Doutora, a gente falou da pandemia, né? Uma dúvida, né? A questão da saúde mental, ela também foi muito afetada. Isso também pode estar relacionado com essa maior taxa de AVC? Sem dúvida, o estresse, né, a que a pessoa é submetida, na verdade, no dia a dia, né, hoje em dia a gente cada vez está mais estressado, a população cada vez mais tem ansiedade, tem depressão, isso tudo influencia. E na pandemia de Covid-19, sem dúvida que houve um aumento, um incremento muito grande com relação a isso, porque a gente tinha na verdade, a ansiedade e o medo, né, de realmente morrer por uma doença nova, uma doença desconhecida e que levou ao óbito de milhares de brasileiros e milhares de seres humanos ao redor do mundo. Doutor, também eu gostaria de saber, né, se na sua opinião são necessárias ainda mais políticas públicas que possam ajudar também nessa prevenção do AVC? Qual que é a sua visão, né, a respeito dessa questão? Correto. Sem dúvida que as políticas públicas e a informação de qualidade, né, ajuda, sem dúvida, a que melhore a conscientização da população para evitar esses tipos de doença. Inclusive, há uma campanha da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, o agosto azul e vermelho. O vermelho ele representa as doenças arteriais, o azul as doenças venosas, que fazem parte da nossa especialidade, e é uma conscientização sobre as doenças que existem na angiologia e na cirurgia vascular, sobre os fatores de risco e sobre aquilo que a gente pode fazer para evitar e, principalmente, levar o check-up vascular com um profissional especialista, que é o angiologista e o cirurgião vascular. Doutor, da mesma forma, né, que a gente tem que prevenir o AVC, também é importante a gente falar um pouquinho da prevenção do infarto, né? O que as pessoas também precisam aí tomar cuidado, adotar de hábitos melhores, né? A prevenção é semelhante ao que eu já falei sobre o AVC, né? Ter uma alimentação regrada, praticar atividade física,
evitar a obesidade, não fumar, controlar a pressão arterial, controlar o diabetes, controlar o colesterol alto. A gente percebe, né, doutor, por essa pesquisa, que muitas pessoas também tiveram AVC porque não controlaram essas doenças, né? As pessoas às vezes não se atentam, né, de controlar diabetes, pressão alta, vão deixando, e isso é muito grave. Sem dúvida, sem dúvida. E a pandemia, como você mesma salientou, e também influenciou isso, porque as pessoas não tinham condição de fazer as suas consultas ambulatoriais e, às vezes, você tinha uma descompensação dessas doenças e que agravava o estado geral, propiciando a ter as doenças cardiovasculares. Doutor, para a gente encerrar aqui o nosso quadro, né, qual que é a importância desses estudos, né, que trazem aí sobre esses números, né, sobre essas taxas de AVC, como que eles podem contribuir com a medicina, ajudar aí os médicos, né, a adotarem as práticas relacionadas aos tratamentos diagnósticos? Então, esses estudos são estudos epidemiológicos, observacionais, que vão ajudar a gente a implementar, tanto a nível da saúde pública quanto da saúde suplementar, campanhas e situações que a gente possa auxiliar a população de uma forma geral para evitar, alertar sobre essas doenças e evitar com que o número delas aumente cada vez mais. Doutor, muito obrigada pela sua participação no nosso quadro. Eu que agradeço, estamos sempre abertos a ajudar com informação de qualidade. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!